Opa, ao vivo. Boa noite, boa noite, boa noite. Aguardando meu parceiro e amigo, Ramiro Novak Filho. Enquanto isso, tentar colocar uma música bacana, né? Para quebrar o gelo da quinta-feira. CLS do Brasil acabou de entrar. Boa noite, CLS do Brasil. Onde está meu parceiro Ramiro Novak Filho? Olá, Ludiniz, boa noite. Grande Gesiro Serralva, o grande consultor do Brasil. Meu amigo nutricionista Braz, o melhor nutricionista da região. Aguardando o parceiro Ramiro Novak. Grande Ramiro. Agora puxá-lo. Olá, 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 salve, salve, boa boa, noite. boa Seja noite. por mais um programa de resumo de livros PC Softcast. Diretamente de São Paulo, Ramiro Novak Filho. E aqui, Beautiful Garden, Pernambuco. Estamos hoje com um Muito, tema interessante. O mesmo autor do livro, Um Jeito Harvard de Ser Feliz, com o livro Grande Potencial. E aí me fez lembrar do começo da minha carreira, o quanto eu fui valorizado pelos meus grandes líderes. Mandar um forte abraço aqui para Robson Galindes, Elida Soares, Rodrigo Ribeiro e o grande mentor, amigo, você, cara, Ramiro Novato Filho. Grande boa noite a todos, grande boa noite a Ramiro. Ramiro, vamos apresentar quem não nos conhece. Meu nome é Henrique Aguiar, sou psicólogo, coach de carreira, empreendedor, empresário e tenho uma grande felicidade de tê-lo como parceiro de resumo de livros. E eu passo a bola agora para o grande Novak. Henrique, você é um barato, cara. É um barato. Muito obrigado, Henrique. Eu sou seu fã de carteirinha já há muito tempo. Nós Eu sou temos seu aí, fã. nós temos aí uma longa história juntos. Né? Primeiro namoro, quando nos conheci, agora você na carreira solo, uma carreira brilhante. Gosto muito de ver a tua energia, gosto de ver você ao vivo nos treinamentos. Confesso para você, que legal. Confesso para você, sinto, não me sinto preparado para ir ao vivo. E é uma coisa engraçada, né? Eu sempre gostei ao vivo, eu estou nisso desde 1988, né? Como consultor. E, e essa mudança, né, que nós somos obrigados a fazer foi bastante interessante. Mas eu agradeço muito, você tem sido assim um esteio muito legal, né? Na hora que a gente fala assim, bom, a gente vai fazer quinta-feira, não vai? Vai, não vai. Aí quando você liga, vamos fazer, vamos. Esse suporte que um dá para o outro é muito legal. Aliás, né, e tem tudo a ver isso que nós fazemos aqui, e esse povo todo maravilhoso que está nos assistindo aí também faz, né? Que é o grande potencial, né, do Shawn Achor, ou Achor, o mesmo autor. Nós tivemos a felicidade de pegar duas vezes o Shawn para falar dele, até porque no primeiro felicidade quase que numa situação sozinho. E nesse segundo, ele talvez ele corrija, ele corrija e dê uma outra perspectiva sobre como buscar a felicidade, né? Quando buscar o grande potencial. E quando você lê. Então, também esqueci, né? Eu sou de São Paulo, estou em São Paulo,
Não sei se você está vendo atrás de mim aqui, eu estou no escritório hoje. Eu vim no escritório porque, como vocês sabem, a minha empresa, no dia 31 de março, aliás, se a Iselita estiver nos vendo aqui, vai aqui meu agradecimento para a Iselita. Ela foi a primeira pessoa que me convidou para fazer uma live. A gente sempre teve a disponibilidade, sempre teve aí, mas eu vou ser bem sincero, eu era M1, né, na questão de fazer live, essa coisa toda. Ela me convidou e foi ali, eu posso dizer que foi o marco zero da virada do CLSB. Hoje, nós aqui de São Paulo, nós conseguimos fazer qualquer trabalho em qualquer lugar do mundo. Nós já sabíamos fazer isso antes, mas dar o treinamento foi uma mudança para o meu paradigma também, quebrei o paradigma. E tenho tido assim algum retorno muito legal. E quando a gente repete isso, é a certeza de estar no caminho. Então, tenho que te agradecer bastante, Henrique. Obrigado. Assim me emociona. Então, hoje nós vamos falar do livro O Grande Potencial. A princípio, né, quando ele fala o nome assim, dá uma impressão de que é alguma coisa só. Né? Se você pegar o livro, olhar a capa, parece que é o grande potencial do que esse cara está falando, né? Mas você precisa ir lá, devorar o livro para poder entender o que está por trás disso, né? Como é que você viu essa chamada que ele faz, né, na capa dele de grande potencial? E depois eu já entro aqui dizendo qual é a diferença de uma floresta de vagalumes versus um vagalume solitário. Bom, primeiramente, ressaltar que nós dividimos o programa em duas partes. A primeira parte é a fala do Ramiro, e eu passo a metade do tempo balançando a cabeça. O que eu pude perceber é que nós temos um grande potencial quando alguém nos enxerga inicialmente. O grande potencial é você pegar uma pessoa com um pequeno potencial e elevar ela. E aí o livro faz várias reflexões. E um dos pontos que me chamou a atenção é a questão da conexão oculta, né? E a questão da conexão oculta é interessante porque existem pessoas que têm um grande potencial, mas têm uma oculta. E assim, a gente fala de liderança olhando para o cargo. E ele fala da liderança da base, né? Então é a autoliderança. Mas no decorrer dos nossos comentários, vamos explanar melhor sobre isso. Então, ele fala que nós podemos expandir o nosso poder e liderar em qualquer posição. E eu fiquei muito contente porque atualmente faço um trabalho junto com a base da pirâmide, onde nós estamos capacitando. Ele dá um exemplo bacana na área médica sobre atendimento ao cliente. E geralmente as pessoas têm um olhar maior para quem está no topo da pirâmide, né? Que é o gestor, o líder, diretor, no caso aqui, médicos. E ele fala de forma simples que podemos sim alavancar a nossa carreira, simplesmente flagrar pessoas fazendo coisas certas. Mas enfim, Ramiro, vamos na pontapé inicial. Eu gostaria que você iniciasse. Vamos lá. Muito bom. É interessante, né, que ele começa do livro já explicando exatamente a história do potencial. E ele conta uma história muito interessante, né, sobre vagalume. Né? Eu fui ler a Rosa Rose. Eu fui ler sobre isso e descobri a vida do vagalume. Né? O vagalume macho é que ascende. Então, beleza, isso é um aprendizado para todo mundo que está nos ouvindo aqui. E ele está fazendo uma pesquisa lá num determinado manguezal, lá na Ásia, e do nada ele percebe uma árvore que fica iluminada. Isso realmente é uma coisa totalmente diferente para ele, né? E quando ele se apercebe, outras árvores acabam se iluminando. Ele conta isso para os amigos, né? E em alguns momentos ele acaba virando um movimento chaco. Imagina que árvore que ilumina, você ficou louco, você não estava bem, você devia estar dopado, não sei o que, umas coisas claras. Quando eles voltam, né, tem toda uma história por trás disso, não vou me alongar, eles descobrem que naquelas árvores, elas acendem porque você tinha lá vagalumes machos.
E o que foi mais espantoso, que os bichos, eles ascendem em uníssono. Isso é grande potencial. E aí você vai dizer, mas por que eles fazem isso? Né? Se eles querem pegar uma fêmea, porque a luz é que atrai a fêmea e, em função da luz, acontece tudo o que acontece. Ele descobriu o seguinte, que um vagalume sozinho no meio daquele manguezal, ele tem 3% de chance de conseguir acasalar. 3%. Só três. 3%. Então, imagina, um vagalume nasce, vai e tadinho. Mas quando eles estão na árvore, em uníssono, fazendo a luminosidade de uma vez só, a probabilidade de ele acasalar sobe para 82%. Uau! E ele até diz assim, cara, não é erro de digitação, não. Sobe 79% de possibilidade de acasalamento por causa da luz e todo mundo junto. Então, isso que ele fala que é uma ajuda, que é a questão diz assim, né? Uma comunidade interconectada em comparação quando faz individualmente. Então, veja que interessante, no mundo animal o que acontece. Agora, por que tem tudo? Por que ele faz esse preâmbulo, né? Porque ele diz realmente que sozinho a gente vai mais rápido mesmo. Mas só em equipe você vai mais longe. E esse é um exemplo muito interessante que ele coloca sobre por que trabalhar em conjunto é muito melhor. Então, como nós não estamos falando de vagalume aqui, estamos falando de gente, vamos agora para a vida real, né? Vida real. É muito engraçado. Nós sabemos, nós temos a nítida certeza que trabalhar junto é muito legal. Olha aqui a sinergia que nós temos aqui, é muito legal. Sempre que a gente junta forças, sai um trabalho melhor. É aquela história, né? Quando eu e você nos encontramos e cada um tem uma ideia, cada um vai embora com duas ideias. Não? Essa é uma questão sinérgica. Mas veja, desde o começo, desde a escola, nos nossos primeiros 22 anos de vida, ele coloca que nós somos julgados e elogiados pelos atributos individuais. Você tem que ter a melhor nota, você tem que passar, ser o melhor da sala, você tem que ter a melhor fantasia do Halloween, você tem uma medalha daquilo. Então, é trabalhado exatamente para você ser muito bem sucedido individualmente. Então, 22 anos da vida, desde a escola tem que ser melhor, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Os pais cobram isso, a família cobra isso. Não, você tem que trazer, você tem que ser o melhor. Para você passar na faculdade, quantos candidatos tinha por vaga? Ah, tinha 150, derrubei 150, melhor de 150. Então, isso que é o que acontece. Né? Aí você vive essa primeira fase, não é isso? E você vem para o mundo real. Então, você tem que trabalhar em equipe. Então, veja, você não é treinado para trabalhar em equipe, você é exigido a ter uma vida individual, e aí você vem para a vida real. E na vida real, você vai verificar que se você trabalhar sozinho, a tua chance de sucesso é muito pequena. Então, é disso que ele fala. E um dos grandes gurus da qualidade, ele até cita, né, o Deming, tem uma frase que é uma frase muito legal, que é assim, ó. As pessoas já nascem imbuídas de motivação, amor próprio, dignidade, curiosidade e prazer de aprender. As forças de destruição começam já na primeira infância. Você tem que ser isso, você tem que ser assim, você tem troféu, tem isso, então tem que ganhar, você tem que sair, você tem que fazer. Né? E aí diz assim, né? Estrela dourada, uma estrelinha, isso aqui lá. No trabalho, pessoas, equipes, departamentos são categorizados. Você vê, queremos que você trabalhe em equipe, mas eu recompenso o melhor. Queremos trabalhar em equipe, mas a gente valoriza aquele que foi melhor. E pior, né? Faz comparação. Olha, ele conseguiu, por que você não conseguiu? Olha só. Isso é uma maldade que você faz. Você quer trabalhar em grupo, mas valoriza o indivíduo. Então, fica uma loucura na cabeça dele. E é isso que ele fala, né? Essa situação que ele vai falando. E ele vai colocando isso para tentar mostrar
que o grande potencial você consegue se você conseguir juntar forças. Se você não juntar forças, você acaba realmente não chegando onde você planejou. Só que tem um detalhe também. Ele diz que quando você vai buscar ajuda, não adianta você tentar fazer um campeonato só com estrelas. Ele dá um exemplo muito legal. Se você lembrar, não sei se você gosta de futebol, mas você não gosta de futebol, mas eu gosto de futebol, adoro futebol. Eu gosto de futebol, eu só não sei jogar bola, mas eu gosto de futebol. Não, eu fui um bom lateral direito. Quando eu entrava em campo, eu mirava o ponto esquerdo, né? Assim, Jesus, né? Deixa eu ver o que a gente vai ter que fazer com esse cara. E se você lembrar, há tempos atrás, foi lançado o time do Real Madrid, os Galácticos. Não sei se você lembra disso. Os Galácticos. Só tinha gente boa, mas ninguém estava preocupado em jogar em time, em uníssono. E não ganhou nada. Uma fortuna e foi um desastre. E ele dá alguns exemplos, além desse, de que você não adianta você se juntar, né, para você fazer um time, você precisa ter um grupo. Então, você tem as estrelas, mas às vezes você pede para pessoas medianas. E ele faz um exemplo muito interessante aqui de três CEOs, de três fundadores, de três mitos da liderança. Um deles é o Reid Hoffman. Ele é cofundador e presidente do conselho do LinkedIn. LinkedIn hoje é uma das maiores redes do mundo de relacionamento, uma rede séria de relacionamento. Ele resume essa ideia. Você pode ter a mente ou a estratégia mais brilhante do mundo, mas se jogar sozinho, sempre perderá para um time. Steve Jobs, finado, já morto, Steve Jobs, todo mundo que trabalhou com ele disse que ele era terrível, e ele era mesmo exigente, mas ele é tão terrível que o que nós temos hoje devemos a cabeça dele fez. Ele batia sem dó, realmente era mal criado, mas ele fez um império. E ele é o CEO, né, da Apple. Né? Declarou, as grandes realizações jamais são resultado do trabalho de uma pessoa só. Elas são sempre concretizadas por uma equipe. Ele exigia da equipe dele, ele valorizava a equipe dele, né? E fez com que a Apple chegasse onde chegou. E os SEALs, né, grupo de elite da Marinha dos Estados Unidos, olha, esse aqui eu não tinha nem ideia disso. Eles fazem abdominais de braços dados para aprender a enfrentar estresse juntos. Então vejam que quando você tem um propósito, você tem um foco, aí o teu potencial começa realmente a ser desenvolvido. Então esse é o início dele, ele dá essas informações para a gente começar a perceber o seguinte: você aí que gosta de trabalhar sozinho, é ótimo. De vez em quando a gente tem que ter um momento nosso de descarregar, olha, quero ficar sozinho. Mas você não vai longe sozinho. Você pode ir mais rápido, mas você não vai mais longe. Então, é isso que ele dá no começo do livro, nos três primeiros capítulos, que ele fala exatamente todo esse preâmbulo dessa colocação. E aí queria ver você, que é um bom psicólogo, trabalhando com essas questões, né? Como é que enfrenta? Não, eu gosto de trabalhar sozinho, eu gosto de fazer sozinho. Tem que ter um momento seu, alguns momentos que você vai ficar sozinho. Você tem que lembrar que nós vivemos em grupo. E o homem, desde lá do tempo das cavernas, precisa do grupo, senão ele não sobrevive. Perfeito. Fomos treinados a ser competitivos. E a competição ela provoca o individualismo. E aí, quando a gente olha muito para o outro, a gente deixa de olhar para a gente. Boa noite aí, meu advogado, Dr. Walter Torres, grande advogado. Então, o que acontece? Acontece que ele fala que a felicidade está no poder das conexões. Mas como é que eu vou provocar conexões se eu estou o tempo todo olhando para o outro de forma competitiva e concorrência? E ele tem uma coisa interessante na fala do autor, é que ele fala que uma organização que valoriza o pequeno potencial tem uma forma clara para saber quem é capaz de liderar a mudança. E muitas vezes a gente olha para o grande líder como Quando eu falo grande líder, é aquele que tem um cargo maior. E aí nós aprendemos que o efeito cascata pode provocar uma mudança cultural, mantém. E nós meio que ignoramos o grande potencial que está na base. Então, assim, engessadas por bases, por camadas,
mais camadas e hierarquias, algumas empresas criam uma falsa dicotomia entre pessoas que têm poder de decidir, inovar e agir. E o que acontece é que, muitas vezes, há uma certa filtro com a camada mais baixa da hierarquia. Mas como é que você enxerga essa questão? Tem uma frase dele interessante, porque ele fala que as empresas, assim como no futebol, como você citou, tem muitas estrelas. Tem muitas estrelas e ele cita um clube muito famoso da Europa, que fugiu à memória, que um determinado clube tinha várias estrelas, mas eles não faziam a constelação. Real Madrid. Então, e aí que cada um quer ter seu brilho. E aí, cada um que brilha sozinho não vai formar constelação. Ou seja, você pode ter várias estrelas, mas você não tem uma constelação. E isso tem a ver com a incapacidade do líder também conduzir de forma harmônica essas estrelas. Mas eu fico pensando, eu acho que também não é uma questão só do líder tentar conduzir harmonicamente essas estrelas. Porque tem uma questão ligada à autorresponsabilidade. E vaidade é uma coisa terrível, né? Estrelas geralmente são vaidosas. Como é que você enxerga isso, doutor Ramiro Novato, filho? Doutor Ramiro é ótimo. Olha, é interessante isso, né? Você tem uma ideia como isso é importante? Como a ideia de buscar estrela, buscar potencial ou descobrir as pessoas é tão importante que uma empresa, nada mais, nada menos que uma empresa chamada Google, talvez as pessoas que todas conheçam, quem é esse tal de Google, através do People Analytics, eles fizeram uma pesquisa. Eles falaram assim, nós, com esse banco de dados que nós temos, nós sabemos da vida de todo mundo. É isso mesmo, Cláudio. A vaidade, agora está falando da vaidade, Cláudio Catório. O Google falou assim, com toda essa base de dados que nós temos, com tudo, nós sabemos da vida de todo mundo, de trás para frente, de frente para trás. Vamos fazer uma análise aqui e vamos descobrir quem é realmente o alto potencial. Como é que chega ao alto potencial? E eles fizeram discurso e cruzam dados, e vai para lá, e vai para cá. E, olha, fizeram o diabo. Imagina, Google pode virar o mundo de ponta cabeça com a quantidade de dados que eles têm da gente. Chamava Projeto Aristóteles. Se vocês quiserem ir no Google mesmo perguntar sobre o Projeto Aristóteles, vocês vão ver exatamente essa pesquisa. E a conclusão que eles... Era assim, né? O Projeto Aristóteles buscou traçar o perfil perfeito para a empresa. Então, eles imaginavam assim, eu acreditava assim, ó, esses caras aqui são as pessoas... A conclusão foi espantosa. E pôs em xeque tudo que sabemos do potencial. Eles descobriram que não existe um perfil, não existe colaborador perfeito. Não tem. Então, não existe essa coisa de você ficar procurando o potencial. Não existe isso. Né? Era assim, ele diz assim, que é fácil para a gente dizer assim, pessoas de alto QI em um grupo, eles naturalmente apresentariam um resultado excepcional. Não é isso que acontece. Normalmente foi falado, como você colocou aí, as estrelas pensam muito mais nelas do que na equipe. E, normalmente, as equipes medianas acabam se saindo melhor. Ele diz assim, os pesquisadores constataram que uma equipe de pessoas com competências individuais medianas, mas com elevada inteligência coletiva, exibiria continuamente taxas de sucesso mais altas em comparação com uma equipe de gênios individuais. Porque é triste, né? As pessoas realmente acreditam que sabem mais do que as outras. Eu já vi, em momentos assim, duas pessoas não podiam ficar na mesma sala juntos. Que um brilho do olho empanava o brilho da outra. Quer dizer, foi uma desgraça, um horror. E para você ter uma ideia de como isso é importante, o grande potencial, quando eu comecei a fazer trabalho ao ar livre, eu contratei uma empresa para ajudar. E ele falava o seguinte, Ramiro, olha, a minha filosofia de trabalho é a seguinte, a gente vai colocar as equipes e aquela que for melhor, nós vamos dar uma medalha. Falei, não, deixa eu entender bem o que você está falando. Deixa eu entender bem aqui. Nós estamos aqui durante 2 dias em sala de aula dizendo que as pessoas têm que trabalhar junto, têm que olhar para o mesmo lado, tem que ser sinérgica, tem que ser uma série de coisas. Falei, agora nós vamos para o campo, colocar em prática o que nós estamos aprendendo, e você está me dizendo que no fim vai ter um vencedor? Falou, falei, esquece. Não vai ser nada disso, não.
olhando agora aqui do livro, né, e isso tem muito tempo que eu fiz isso, eu vejo por que deu certo, e agora ele realmente sacramenta por que deu certo. Henrique, eu vou ler o seguinte, eram 5, 6 equipes, e eles tinham lá as atividades de campo. Então, aquele grupo, aí você presenciou isso, aquele grupo que a gente fazia os 5 desafios das equipes. Aqui, o grupo era 5 atividades diferentes, as pessoas faziam a primeira rodada dos jogos e contavam para as outras como é que ela fez e que sugestões que elas davam para poder melhorar. Trabalho conjunto. Era assim, na primeira rodada, era um desastre, 40 minutos para fazer a atividade, porque só tinha as nossas informações. Na medida que o grupo foi trocando informações, a segunda rodada já caía para 30 minutos. A quinta rodada, eles faziam as 5 atividades em 12 minutos. E com uma vantagem, Henrique. A última equipe nunca tinha feito aquela atividade, mas de receber as respostas e trabalhar sinergicamente, trabalhar o potencial do grupo, o grande potencial, buscar as informações, eles conseguiam vencer sempre. Não tinha nenhuma equipe que teve problemas. E agora eu entendo por quê. Ele fala muito aqui na descrição de liderança que é você trabalhar com sucesso. E era assim, o sucesso, aquela conseguia bater, aquela outra conseguia bater, sem mesmo ter feito. E o aprendizado no final era assim. Por que você foi melhor? Porque o meu parceiro me passou da melhor maneira possível. Eu acreditei nele e ele, olha só, eles torciam um para o outro para poder melhorar. Imagina isso, você no meio de 30, 40, 50 pessoas, aquelas 45 pessoas ali torcendo para o outro melhor que você. Mas a verdade era a seguinte, ele só conseguiu ir melhor porque alguém já tinha dado a informação. Então é isso que ele fala aqui do grande potencial. É isso? Ele diz assim, ó, aprendemos que para atingir o pleno potencial precisamos ser melhor do que os outros, em uma concorrência selvagem, primeiro na escola e depois no trabalho. Mas uma vez que entendemos que o sucesso é interconectado, de repente, um caminho novo e melhor começa a surgir diante dos nossos olhos. E era isso que fazia. E mais, não existia o medo das pessoas falarem, elas contavam tudo. E foi sempre um sucesso, porque as pessoas, ao se ajudarem, se sentem bem. O sucesso de uma ajuda a ter o sucesso da outra. Isso é uma bola de neve. Ele até fala isso. Como você pode fazer isso. Então, é assim que eu vejo. Perfeito. E mais, no mais, tem um caso interessante aqui do capítulo 4, que ele fala lidere em qualquer posição. Um caso bastante interessante é o caso da área de saúde, né? Que ele fala que é muito fácil pensar em médicos e enfermeiros como prestadores de serviços médicos e nos administradores e o pessoal da recepção como pessoal do apoio. E aí ele fala o seguinte, à primeira vista parece ser uma maneira perfeitamente lógica de dividir as tarefas do hospital. De um modo geral, as estrelas dos hospitais, das clínicas, são os médicos. Nós sempre, geralmente as empresas, e clínica é uma empresa, hospital é uma empresa, ele olha o cliente externo, que é o paciente, como cliente principal. E o cliente, outro cliente também, que eles julgam ser importante, é o médico, né? É o médico com alto destaque. E aí, a pesquisa que ele levantou, o autor, junto com a consultoria, ele ressaltou que a solução para melhorar o atendimento começa na recepção. Foi quando começaram a empoderar a recepção e mostrar ao povo, ao pessoal do atendimento médico, começando com o atendimento clínico na recepção, o quanto eles precisavam usar de forma estratégica de um atendimento mais personalizado, trabalhar em prevenção. De um modo geral, o que eles queriam? Aumentar o fluxo de clientes e ressaltar um bom atendimento ao cliente externo, que são os pacientes. E aí, essa questão de empoderar, olhar para o pessoal de atendimento ao cliente, né, na recepção, como líder, fez toda a diferença para resultar um resultado incrível em relação à pesquisa de satisfação. Como é que você consegue enxergar, Ramiro, esse grande potencial ao olhar primeiramente, com um pequeno potencial? Ou seja, aquela pessoa que está na base,
ela tem um grande potencial, mas muitas vezes ela não é enxergada, porque há uma cultura de enxergar só o colaborador, o estratégico, ou o colaborador que é um líder ou um potencial líder. Henrique, eu coloco sempre o seguinte: lidere bem uma equipe e ela te dá a camisa. Lidere mal, eles farão greve branca. E a greve branca não é não fazer o trabalho, é fazer o mínimo necessário. Então, nesse caso que ele fala, né, desse hospital, se ele não tivesse feito isso, ele tem várias estratégias de liderança, uma delas é a persuasão, porque ele usou a estratégia de persuasão nesse hospital. Se você liderasse mal essa equipe de recepcionistas, eles fariam greve branca, porque a greve branca é: eu sou recepcionista, eu não tenho que perguntar nada. Mas o engajamento foi tão grande, a estratégia que essa empresa usou foi tão grande, que de 1.179 atendimentos que foram feitos nesse período, 471 fizeram o exame e tinha câncer. E conseguiram ser curados. Então, essa estratégia conseguiu salvar a vida dessas 1.000 pessoas que foram convencidas a fazer os exames, porque o treinamento foi o seguinte, né? Você está na recepção, mas, por favor, pergunte para a pessoa se o exame dela está em ordem, está isso, assim, assim, e conseguiram fazer com que as pessoas fizessem a bateria de exames. E dessas 1.100 e poucas pessoas, 400 e poucos tinham problema realmente e conseguiram ser salvos através desse trabalho. Então, valorize as pessoas. Se você tivesse treinado mal, se você liderasse mal, ela seria recepcionista. E você não poderia reclamar. Por quê? Porque ela era paga para ser recepcionista. Mas esta valorização que foi dada fez com que as pessoas se sentissem extremamente importantes e salvaram vidas. E no final isso é publicado, isso é falado e as pessoas se sentem importantes. Mas não é fazer as pessoas se sentirem importantes como um tipo de manipulação. Tem muitas pessoas que fazem isso. A persuasão aqui é fazer com que as pessoas joguem no time e entendam a importância daquele trabalho. Ele conta um caso muito interessante também de uma violoncelista. Acho que eu falei isso. Cláudio, eu sei, aí depois se eu falei errado, você me avisa. Ela sentou na 11ª cadeira, uma grande filarmônica, uma das maiores do mundo, e ela sentou na 11ª cadeira. Essa é uma outra estratégia, fazer as pessoas da base liderarem. E é legal quando chega nesse capítulo que ele fala de liderança. Aí eu me senti liderança comigo. As pessoas podem liderar e influenciar o comportamento. Você não tem que ser chefe, tem que ser nada, tem que ensinar as pessoas a liderar. E ele percebeu que essa moça sentada, uma grande violoncelista, sentada na 11ª, estava infeliz. E o que ele fez? Ele foi lá conversar com ela, olha que interessante, que sugestões ela tinha para melhorar a performance dele, que ele tinha uma performance assim, que ele ia fazer. E ela deu uma série de ideias. E ele coloca em prática as ideias. Ela fez chover na música. Por quê? Porque ele conseguiu tirar o potencial dela. Então, liderar, você não precisa estar lá na frente. Tira essa história de que liderar tem que ter um cargo, uma posição. Liderar é influenciar. E ela conseguiu. E aí, com isso, ela contamina tudo aquilo. Então, faz você estar na 11ª cadeira dos violoncelistas. Não significa que você seja menor, você pode dar ideia. Mas isso quem faz somos nós, líderes, que vão buscar a opinião das pessoas e deixá-las. Então, assim, se você buscar na base, as pessoas têm ideias brilhantes, são fantásticas. Muitas das mudanças acontecem porque você aproveita o potencial deles. Como diz o John Maxwell, um grande líder, um grande guru de liderança, ele diz assim: ninguém vem para a empresa para ser medíocre. Alguns líderes tratam as pessoas como medíocres, e aí elas se comportam como medíocres. Trate-as bem, elas te darão a camisa. Trate-as mal para um grave branco. Então, a colocação dele é muito legal. A primeira estratégia, então, é a persuasão. Faça as pessoas entenderem. E vibre com o sucesso. O sucesso é fundamental. Ele também disse que é uma outra estratégia para isso. Então, respondendo à tua pergunta,
É importante. E nós temos que fazer o seguinte, a mudança é muito grande. Da seguinte, das perguntas, quão inteligente você é, né? Quão criativo você é, quanto empenhado você é, para nós trabalharmos e ser um grande potencial e buscar realmente, a pergunta tem que ser diferente, se eu quero ajudar as pessoas, se eu quero as pessoas crescerem, em que medida vocês que estão nos ouvindo aí, têm ajudado as pessoas a serem mais inteligentes, ser mais criativas, ter mais inspiração? Como é que você está fazendo isso? Como é que você está aproveitando o potencial deles? Em que medida a sua motivação contagia a sua equipe e a sua família? E ele fala uma coisa muito legal, Henrique, que é assim, se você está feliz, se você é um cara feliz, se você é um cara realizado, você consegue contaminar pessoas a 1,5 km de distância de você. Mas é impressionante como muitas vezes a gente se cerca de pessoas tipo hard, né? Ó dia, ó mês, ó... Esses caras são chatos, porque eles azedam, eles secam pimenteiro, eles secam arruda. Eles secam arruda até. Tá? Nem arruda dá jeito com eles. Né? Então, em que medida você ajuda as pessoas a serem resilientes? Então, é outra coisa. Você é o indivíduo que vai fazer eles crescerem. É aí que você busca o grande potencial. Não é disso, respondendo a tua pergunta, não é isso? Aliás, ele diz assim, quando a gente responde essas perguntas, vemos que os maiores sucessos não ocorrem isoladamente. Não dá para ser feliz sozinho, não dá. Tem que ter alguém que te ajude. Perfeito. E uma das formas de ajudar assim, eu quero falar, contaminar, mas não é contaminar, mas é de proliferar esse potencial. Ele fala de um recurso interessante, que ele fala assim, cria um prisma de elogios e reconhecimento. Aí eu me lembrei do grande psicólogo e economista norte-americano, salvo engano, Marcelo Lousada. Ele fala o seguinte, quem tem mais produtividade comece a validar a sua equipe. O que acontece muitas vezes que o feedback ele está mais voltado ao feedback, me perdoe a palavra, é a verdade, e há uma cultura no meio empresarial, principalmente o atendimento ao cliente, de buscar levantar pesquisa e satisfação, buscando exatamente os pontos de melhoria. E esquece muitas vezes de potencializar o que eles têm de bom. Logo a reunião de feedback, avaliação de desempenho, de satisfação, é mais para apontar as melhorias. E por que não começar a valorizar os pontos bons que já existem? E esse clima, esse clima que ele fala de criar o prêmio de elogio e reconhecimento, voltando para o Lousada, ele fala o seguinte, para você se recompor, ou seja, toda vez que você é repreendido, para cada uma repreensão, precisamos ter em média de 3 a 6 validações. E aí eu me pergunto, né? Geralmente, algumas empresas não têm o hábito de estar elogiando. Mapeia os pontos de melhoria, os pontos negativos, e esquece de elogiar. Então, eu fico pensando como a empresa poderia, assim, o quanto a empresa poderia potencializar sua produtividade e felicidade apenas com elogio. Ele cita um caso interessante de dos advogados que estavam concorrendo a uma vaga interna com uma promoção. Nessa vaga interna, uma delas foi promovida pelo fato de reconhecer as contribuições dos colegas que pareciam ser mais certos. Então, o que aconteceu? Um dos feedbacks que o gestor pontuou foi o seguinte. Ele falou o seguinte, você conseguiu a promoção não só porque é boa no que faz, mas porque você é boa para a empresa. E a empresa é feita de pessoas. Então, alguns tratam os elogios como se fosse um recurso limitado, certo? Acreditando principalmente que ter sucesso precisa absorver, acumular muito conhecimento. Conhecimento, reconhecimento. E ele fala um termo interessante, ele fala o seguinte, ele fala que a cultura da empresa, algumas empresas, claro, ou várias empresas, ele fala que criou uma cultura de mendigos e elogios. Ou seja, a pessoa está o tempo todo querendo ser reconhecido e ser elogiado. E por que não a gente elogiar? Por que não a gente provocar elogio do colega? Então ele fala o seguinte, precisamos reconhecer que os elogios são um recurso renovável e cria um ciclo virtuoso. O quanto mais elogiamos, mais expandimos nosso estoque. Então, um bom elogio
prepara o cérebro para um desempenho superior, o que significa que quanto mais elogiamos, mais sucesso temos. Então, ele fala que para você elevar o seu grande potencial, elogie as pessoas. Aí eu pergunto a você que está nos ouvindo, qual foi a última vez que você elogiou o seu colega de trabalho? Qual foi a última vez que você validou? Então, olha só, em vez de mendigos de elogios, precisamos transformar em prismas de elogios. Na física, prisma é um objeto com várias superfícies reflexivas. Quando a luz atinge um prisma, diferentes comprimentos de ondas são refratados em diversos ângulos, criando um efeito de arco-íris quando a luz emerge. Em outras palavras, ele quer dizer o seguinte: os prismas não se limitam a absorver ou desviar a luz. Ao brilharem sobre os outros, eles intensificam e embelezam os raios. A candidata que foi selecionada, a Sara, foi um verdadeiro prisma de elogios. Ao lançar a luz do elogio sobre os outros, em vez de absorvê-la ou reduzir o seu brilho. Ela não fez só, ela embelezou seus colegas e sua equipe com um elogio genuíno e sincero. E o melhor elogio é aquele que tem um brilho no olhar. E aí a pessoa começa a perceber que há uma diferença entre blá, 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 do que o que é blá, blá, blá. É aquele elogio insignificante. Valeu, show e bola. O elogio vem de dentro para fora e o olhar revela o verdadeiro brilho. Tem uma pesquisa que ele pontua que ele conduziu 5 anos um grupo e ele percebeu que quanto mais elogios sinceros você espalhar no seu ecossistema, mais seu potencial, tanto individual quanto coletivo, aumenta. Então, o amor é contagiante. Então, eu quero dizer que tudo isso aqui é energia. E a física quântica explica muito bem isso. E, Ramiro, é comum você que é um ótimo consultor, está entre os grandes líderes, média liderança. Quando eu falo média liderança, não é rebaixando, mas só é uma questão de posição hierárquica. O que você percebe em relação ao reconhecimento? Porque reconhecimento para várias pessoas é money, né? Mas para uma grande maioria é simplesmente, né, reconhecer, validar a pessoa pelo que aquela pessoa pelo que a pessoa fez e entrega. Tudo é energia, isso é verdade. A situação é a seguinte, Henrique. Eu sou consultor de empresas desde 1988. Então, os meus filhos dizem assim, pai, no seu tempo como é que era? Eu fico chateado, porque meu tempo é agora, né? Eu estou vivendo agora, não morri ainda, né? Vivi todas essas mudanças todas e fui me adaptando a todas essas mudanças. Mas uma coisa que eu noto ao longo de todos esses anos, 40 e poucos anos de carreira, que a questão do reconhecimento é impressionante. Como os líderes, em todos os níveis, perdem uma chance fabulosa de fazer a equipe deles estourar, render. Os líderes que usam isso, eu tenho muitos líderes que sabem usar o elogio, que sabem usar a valorização, e as equipes deles são sempre campeoníssimas, estão sempre muito bem. As equipes fecham com o indivíduo, não ficam devendo para ele, porque ele sabe elogiar, ele sabe chamar atenção, ele sabe elogiar. E é impressionante. Há uma economia de elogio, porque muitas pessoas ainda acreditam que ao elogiar, você vai estragar as pessoas e elas vão parar de render. Mas isso é uma bobagem, uma falácia, é um engano terrível. E é impressionante. Bastou o cara ter um carguinho, ele foi pro... Não, se eu elogiar, eu vou me diminuir. Isso é mentira. A regra é surpreenda as pessoas fazendo a coisa certa. Nós não crescemos pelos erros. Todos nós estamos pelos acertos, todos nós fomos elogiados, fomos valorizados em determinado momento por alguém que acreditou na gente. Então, por que você economiza isso? Então, o grande potencial está aí, de você valorizar. Tanto é que uma das estratégias que ele coloca aqui, no livro da liderança, use o progresso para progredir ainda mais, reforce a liderança.
Valorize o indivíduo. Pega, ó, todos que estão nos ouvindo aqui, certeza absoluta que tem reunião de resultados na empresa deles, certeza. Eu duvido que quando o indicador está verde, que a gente faça um elogio. O que eu vi, se fazem, beleza. Aí os nossos treinamentos estão valendo, ok, Henrique? Mas o que eu vejo, às vezes, algumas frases, hoje ainda, você ouve assim, você bateu a meta porque ela estava fácil. Ô, cara pálida, você não sentou comigo, você não negociou comigo, não é isso que eu tinha que fazer, fiz, pô, me elogia. Mas as pessoas não fazem isso. Então, use o progresso para progredir, porque isso é uma bola de neve. Eu recebi o elogio minha equipe elogia a equipe deles, e isso vai embora, Henrique. Não tem erro. Mas as pessoas economizam, elas resguardam com medo não sei do quê. Agora, se deu alguma coisa errada, aí o cara tem tempo de conversar, tem tempo de falar, chama de... uma bobagem. Para sustentar a mudança, devemos recompensar e reforçar o empenho das pessoas que criaram condições para isso acontecer. Mas a gente não faz isso, a gente esquece, a gente deixa de lado. Não é... Então, a sua pergunta vem em boa hora. Surpreenda as pessoas fazendo a coisa certa. E deixa lidere em qualquer lugar. Uma coisa importante, que eu já te dou a palavra, é como as pessoas encaram o que elas fazem. Uma estudiosa, uma pesquisadora, diz que algumas pessoas encaram o que elas fazem como emprego. O emprego não passa de uma atividade de ser suportado em troca de um salário. Então, se você está empregado, você está morto, cara. Você só está fazendo um salário. Você é um nada. Outro diz que é uma carreira. A carreira é um trabalho que oferece prestígio e uma posição na sociedade. Mas o que é o grande potencial? Onde você vai buscar o grande potencial? É quando você vê aquilo como uma missão. É uma parte integral da sua identidade. É isso? Uma missão é um trabalho que você considera a parte integral da sua identidade e do sentido da sua vida. Uma expressão de quem você é, uma fonte de gratificação e propósito. Uma missão é um caminho para o grande potencial. Então, eu tenho uma missão, você tem uma missão, eu gosto muito do que faço, acredito muito no que faço e tenho um prazer imenso de compartilhar com as pessoas tudo isso. Então, porque é uma missão. Eu não olho isso como, puxa, hoje eu vou sair de Guarulhos, vou até São Paulo para poder usar a internet. Ah, não vou. Não, eu quero fazer meu melhor, porque às vezes que eu tentei fazer lá, deixei você na mão. Então, é isso que eu quero fazer aqui. Ok? Não sei se eu respondi. Só para terminar, eu vou passar a palavra para você. O grande potencial deve começar por vocês que estão nos ouvindo. E cabe a você encontrar o propósito do seu trabalho. Ninguém faz isso por você. Não adianta você falar assim, ah, fulano, isso. Mentira, tudo somos nós que decidimos, está dentro das nossas, as escolhas são nossas. Você ajuda a melhorar a vida das pessoas com o que faz, mesmo que for só um pouquinho. Você está melhorando a vida das pessoas só um pouquinho? Você consegue se relacionar profundamente com os outros? Você tem a chance de alegrar o dia com as suas interações? Você está ajudando a melhorar o mundo mesmo sem fazer uma revolução? Cara, esse é o nosso papel, é pouquinho em pouquinho, pedaço a pedaço, fazer as pessoas serem felizes e a gente ser feliz, né? E é isso que vale na nossa vida, que é isso que ele coloca, é isso que é o grande potencial. Perfeito. Aproveitando que o tema é elogio, quero elogiar você, a sua resiliência, a sua dedicação, comprometimento, parceria. Ao final você vai detalhar um pouco sobre isso. De antemão, muito obrigado. E aí ele fala o seguinte, tem 6 estratégias para expandir o poder do elogio. Então, assim, ficou claro que... E aí, tudo que eu falo aqui, não eu estou falando, tá? São pesquisas do autor que faz pesquisa em campo e traduz isso em números e fala isso em forma de livro. Ele fala 6 estratégias para você expandir o elogio, o poder do elogio. Então, elogiar faz parte do enriquecimento da tua carreira. Estratégia 1, para de fazer elogios por comparação. E aí, eu confesso que eu tive uma tapa de luva sobre isso. Eu fiz ontem isso por comparação e eu me policiei, depois me redimi. Como assim? Eu faço aula de violão, né? Eu tenho um professor que está me ensinando a aula de violão. E eu, quando morava em Recife, eu tive algumas aulas de violão, e aí ontem eu comparei ele positivamente. Eu comparei assim, cara, em poucas aulas, horas, eu aprendi o que eu não aprendi com o antigo professor lá em Recife. Eu comparei. Eu não elogiei. Concorda comigo? Então, assim, o problema é que muitas vezes a gente está comparando e não está elogiando. E ele fala o seguinte, o melhor elogio é a mudança de comportamento. As pessoas confundem elogio
às vezes a pessoa dá uma cantada e não é elogio. Às vezes não é nem cantada. Às vezes a pessoa elogia o sapato, o cabelo, o celular, mas ele fala que o melhor elogio é uma mudança de comportamento. E como isso é importante? Eu pergunto se você está sendo elogiado ou está recebendo uma cantada. Quando eu falo cantada, não é um sentido pejorativo, é uma cantada assim, ó, como teu cabelo está diferente, tá lindo teu cabelo. Não é esse elogio que ele fala. Ele está falando um elogio comportamental. O melhor elogio para mim é alguém que me diz que decidiu adotar um dos hábitos positivos que ele explica no livro e que é algum tipo de dificuldade que a pessoa tem ou limitação que a pessoa supera essa limitação. A segunda estratégia, ele fala que destaque o certo, e aí você bem breve, quanto da hora, apesar que esse aqui é um resumo. Ele cita também um grande escritor e dramaturgo, Oscar Wilde, quando os homens desistem de dizer o que é encantador, eles desistem de pensar no que é encantador. Então, assim, uma das dicas que ele fala também sobre a questão do elogio é elogiar a base, certo? Muitas vezes o elogio não vem da base. Muitas vezes o jogador, quando o atacante, quando ele faz o gol, ele fez o gol porque ele recebeu a bola. Ele recebeu a bola lá de trás, da base. E aí, muitas vezes, quem é elogiado é o cara que faz o gol, né? Mas teve todo um processo para ele poder pegar a bola, chutar e fazer o gol. Então, ele fala também que as vitórias coletivas devem receber elogios coletivos. E ele fala da quarta estratégia, que é democratizar os elogios. Então, um bom líder elogia as pessoas que levam ao sucesso. Um excelente líder não se limita a elogiar, mas também transforma outros em elogiadores. Eu achei fantástico, porque as pessoas querem receber elogio, mas podemos também elogiar. E aí, onde ele fala que acontece o prisma. Então, assim, o bom líder, ele só não flagra as pessoas fazendo coisa certa e elogia, como ele também transmite essa mensagem de que você que recebe elogio, você também tem que elogiar, que ele chama de elogiadores, né? Elogiadores. Então, hoje em dia, com tanta gente se sentindo sobrecarregado, subestimado no trabalho, como poderia transformar a passividade em elogios? A gente quase não tem tempo, né, de olhar para o outro de forma especial, de se comunicar de forma especial. E eu pergunto a vocês, qual foi a última vez que você que está nos ouvindo, qual foi a última vez que você fez um elogio genuíno? Não vale falar do cabelo, tá? Não falem. E tem um dado, quando eu falo elogiar o cabelo, porque as pessoas são elogiadas às vezes pela aparência, e não é. Qual foi a última vez que você fez um elogio genuíno de verdade? Cássio aqui colocou, quem recebe também tem que saber receber elogio. É verdade, tem gente que tem dificuldade em receber elogio. E tem um dado estatístico interessante aqui, que ele fala que para cada aumento de 10% de reconhecimento, há uma grande chance de as pessoas serem retidas do trabalho. Tem uns dados interessantes aqui, estatísticos. Ele fala assim, vê que dado interessante. Voltando ao psicólogo americano e economista Marcel Lousada, se não me engano, ele criou a linha de Lousada. É uma tabela que fica, é uma espécie de gestão à vista, em que você, quantas vezes você elogiou e quantas vezes você repreendeu a equipe. E aí, essa repreensão, você tem que flagrar as pessoas fazendo coisa certa para compensar essa repreensão que a pessoa teve. Ou seja, imagina que o Ramiro, meu líder, ele me reprimiu e ele me chamou a atenção. Então, ele precisa, o Ramiro, buscar 3 a 6 motivos para que eu possa me recompor. Então, a estratégia é essa. Para cada repreensão, precisamos ter, em média, de 3 a 6 elogios ou validações para a pessoa ter. E o que eu vejo
interessante que algumas empresas elas tenham um hábito de só mapear o feedback construtivo. Na sua experiência, amigo, como é que você enxerga isso? Atualmente, as pessoas, você consegue perceber se algum líder ele consegue mensurar a quantidade de elogios que faz a equipe? Não, não, não E tem. que mensagem nós podemos dar a essas lideranças? Henrique, nós estamos a 2 minutos do final do nosso prazo. Então, vamos fazer um treinamento. Rapidamente aqui, quero agradecer a todos vocês que estão nos prestigiando e quero deixar aqui os meus sentimentos para minha família lá de Santa Catarina, onde uma das minhas primas muito queridas foi vítima da Covid. Mas nós achamos aqui que a gente queria torná-la feliz onde ela estivesse, falando de felicidade. Muito obrigado, uma boa noite. Me despeço aqui de vocês. Um abraço, Henrique, tudo de bom. Valeu. Tchau. Amigo, muito obrigado, tá? Pela presença e parabéns aí pelo comprometimento. Pessoal, eu quero agradecer a vocês, a presença de todos, pessoas que estão aqui quinzenalmente. Aproveito a oportunidade que na próxima semana teremos um encontro especial de uma jovem executiva e empresária de Caruaru, que vai falar um pouco sobre a questão da autoconfiança, autoestima e como fez diferença a vida dela, pegar algumas dicas da Amy Cuddy, que é uma grande psicóloga social, defendeu a tese em Harvard sobre o poder da presença. Conto com vocês, Deus já 8, com a nossa querida e ilustre convidada, Bruna Claudino, da consultoria Simplex. A vocês, boa noite e muito obrigado pela presença. Fiquem com Deus. Obrigado. Tchau, pessoal. Um abraço.